Você provavelmente não percebeu, mas você está viciado. E eu não estou falando de cigarro, bebida ou qualquer substância que vem em embalagem com aviso de uso controlado. O que está consumindo você vem disfarçado de normalidade. É feed infinito. O jogo que te prende por horas, o hábito de abrir o celular mesmo sem motivo, a necessidade de sempre ter algo acontecendo mesmo que nada esteja acontecendo de verdade. Você já reparou que nem consegue mais almoçar em silêncio, que assistir um filme inteiro sem tocar no celular virou um desafio, que o simples ato de ficar em paz, parado, sem fazer nada, te causa desconforto? Isso que você sente não é tédio, é abstinência. Esse vídeo é para te mostrar isso, para te dar um choque de realidade, porque a maior parte dos homens que estão afundando hoje não estão perdendo a vida por algo externo, estão perdendo por dentro, por estarem dopados de estímulos o tempo todo e anestesiados do próprio propósito. E se você acha que tá tudo bem, espera só até entender o ciclo que a dopamina tá fazendo com a sua energia, com a sua disciplina, sua autoestima e sua vida. Mas antes de continuar, não se esqueça de deixar um like no vídeo e se inscrever no canal. Hoje a gente vai expor a armadilha invisível que está aprisionando muitos homens inteligentes, fortes e capazes como você numa coleira. Vamos falar sobre vício, mas de um jeito que ninguém tem coragem de falar. Sem hipocrisia, sem autoajuda, sem papo de beba mais água, medite. Aqui é direto. O que tá te deixando fraco, improdutivo, inseguro e mentalmente estagnado tem nome e começa com um clique. Um vídeo, um hábito que parece ser inofensivo. Nesse vídeo você vai entender o que acontece com o seu cérebro quando você consome conteúdo o tempo todo. Porque é tão difícil parar, porque você tenta mudar, mas sempre volta para o ponto zero. E o mais importante, como quebrar esse ciclo de um jeito realista. Você vai entender que não é falta de força de vontade, é o sistema nervoso, é química cerebral. E sim, dá para mudar isso, mas exige inteligência, estratégia e, acima de tudo, domínio sobre você mesmo. A real é que tem muito cara que pensa que está de boa, vivendo a vida no automático, quando na verdade está só sobrevivendo entre picos e quedas de dopamina, como se fosse numa montanha-russa emocional. Só que, ao contrário de um vício clássico, esse não te isola da sociedade, ele te integra, te faz parecer normal, mas te esvazia por dentro. E esse esvaziamento tem preço. Aquele cansaço sem motivo, aquela falta de motivação para levantar da cama, a dificuldade absurda de se concentrar, a constante sensação de estar atrasado na vida e sem saber o que fazer com o tempo que você tem. A verdade, o seu cérebro foi sequestrado. E enquanto você não retomar o controle, você vai continuar parado, patinando, pulando de distração em distração, sempre ocupado, mas sem produzir absolutamente nada de concreto. Esse vídeo é para quem tá cansado de viver esse ciclo, para quem já tentou parar de jogar tanto, parar de ver pornografia, parar de perder tempo em rede social e falhou brutalmente. Para quem vive começando no dia 1 e nunca chega no dia 30. Aqui você vai entender o porquê de tudo isso e, mais importante, vai ter uma rota de saída. Mas eu te aviso logo de cara, não tem pílula mágica, só tem uma decisão: parar de viver como um escravo emocional de um cérebro condicionado por estímulos baratos e vazios e começar a viver como um homem que domina a sua própria mente. Você vai ver o que a ciência diz sobre dopamina, vai entender como os grandes vícios digitais são desenhados para te manter submisso, vai aprender a criar fontes saudáveis e conscientes de prazer e sair do modo reativo, parar de ser controlado por impulsos e começar a agir como alguém que tem um norte. Você quer disciplina, produtividade, foco, clareza. Antes de qualquer planilha ou técnica, você precisa limpar o terreno. E esse terreno hoje está contaminado de dopamina barata. Esse vídeo é a limpeza, o ponto de virada, porque se você realmente aplicar o que vai aprender aqui, o seu cérebro nunca mais vai funcionar do mesmo jeito. E se você acha que é exagero, me dá só 10 minutos, só 10 minutinhos. Se no final desse vídeo você continuar achando que o problema não é com você, então a sua situação é mais grave do que parece. Mas se alguma coisa dentro de você já está se contorcendo, se essa introdução te bateu como um soco no estômago, parabéns, você ainda sente. E isso já é um bom sinal. Você já se perguntou por que é tão difícil simplesmente parar de fazer o que te faz mal? Porque mesmo sabendo que aquilo te derruba, você ainda faz? A resposta não é falta de vergonha na cara, como muita gente adora dizer. A resposta é
dopamina. Esse é o nome do jogo e é ela que está vencendo. Toda vez que você faz algo que te dá prazer, desde comer chocolate, assistir um vídeo engraçado, alguma coisa superficial, o seu cérebro libera dopamina. Ela não é o prazer em si, mas o motor que te faz buscar prazer. Ela te dá motivação, foco, desejo, impulso. O problema começa quando você descobre forma de acionar esse sistema com intensidade, frequência e com velocidade maior do que o natural. E é aí que entra o grande vilão da vida moderna, o vício em dopamina rápida. Não precisa de droga, de seringa ou de pó escondido. Hoje você consegue ter uma descarga absurda de dopamina com um clique. Abre um aplicativo, rola o dedo e pá! Vídeo de ação, mulher seminua, piada pronta, caos, gritos, som, tudo com cores hipersaturadas, tudo ao mesmo tempo. Seu cérebro explode de prazer, só que depois despenca. E é aí que o ciclo começa. O prazer instantâneo gera um pico artificial. Esse pico é tão alto, tão acima da média, que seu corpo é obrigado a compensar. E ele compensa jogando sua dopamina lá para baixo. O resultado, você se sente cansado, desmotivado, sem vontade de fazer nada. E aí o que seu cérebro faz? Pede mais estímulos, mais vídeo, mais jogo, mais pornografia, mais açúcar, mais qualquer coisa que te tire essa sensação de vazio. Esse é o ciclo que você está preso, e quanto mais repete, mais seu cérebro se adapta. Ele se acostuma com picos absurdos e passa a rejeitar os prazeres lentos, construtivos e consistentes. E é por isso que você não consegue mais focar em um livro. É por isso que meditar parece tortura. É por isso que a academia vira um castigo. O seu cérebro não reconhece mais o valor dessas coisas, porque elas não entregam mais a explosão de dopamina que ele aprendeu a buscar. E sabe o que é pior? Você acha que está no controle, acha que assiste vídeos curtos porque quer, que joga porque gosta, que se masturba porque tem necessidade, mas você não está escolhendo nada, você só está reagindo, como um rato que aperta a alavanca toda vez que quer receber uma recompensa. Você virou um usuário de prazer imediato. É diferente de um vício químico tradicional. Ninguém vai te tratar como doente, ninguém vai te internar, você vai continuar vivendo, só que em queda livre. Produtividade baixa, autoestima indo embora, relacionamentos vazios, metas abandonadas, um homem forte com potencial afundando silenciosamente em prazeres descartáveis. E antes que você pense que isso é exagero, pare e observe sua rotina. Quantas vezes você desbloqueou o celular hoje, sem nem saber o porquê? Quantas vezes você começou algo e parou no meio só para conferir uma notificação? Quantas horas você perdeu fazendo coisas que nem lembra o que fez? A maior parte dos homens hoje está vivendo assim, viciados em dopaminas, anestesiados por dentro e convencidos que isso é normal, só que não é. O vício moderno é diferente, ele não destrói sua vida de uma vez, ele destrói por desgaste, ele te enfraquece no detalhe, te transforma em alguém que vive ocupado, mas que nunca avança, alguém que sente culpa constante, mas não muda, alguém que sabe que está perdendo tempo, mas não consegue parar. E aí vem o pior de tudo, o arrependimento. O tempo passa, você vê caras com menos talento, menos inteligência, menos potencial que você, construindo, crescendo e evoluindo. Enquanto você tinha tudo, continua preso numa rotina patética de prazer instantâneo e procrastinação crônica. Só que isso tem uma saída, e ela começa com uma decisão: parar de alimentar esse ciclo. Mas calma, que você não precisa viver como monge ou deletar tudo da sua vida. O que você precisa é substituir a fonte, parar de buscar prazer imediato e começar a construir algo real, prazer real. Nos próximos minutos eu vou te mostrar exatamente como fazer isso, como reverter o estrago, como recondicionar seu cérebro e como trocar esses vícios destrutivos por hábitos que realmente sustentam um homem forte, lúcido e produtivo. Mas antes você precisa entender a diferença de controle e liberdade. Controle é quando você está lutando para não fazer algo que te domina. Liberdade é quando você não sente mais vontade nenhuma. E se você acha que isso é impossível, você precisa continuar assistindo. Você entendeu o ciclo, o vício, pico, queda, repetição, mas entender não é suficiente, você precisa quebrar. E não se quebra um ciclo desses com força bruta. Não adianta jurar que agora vai, não adianta deletar tudo, todos os aplicativos, fazer detox digital ou prometer que essa é a sua última recaída. Sabe por quê? Porque o vício não está no seu celular, está no seu cérebro. Você pode jogar seu celular fora e ainda continuar preso, porque o buraco já está aberto dentro de você. O vício escavou, pavimentou e construiu uma residência aí. E ele vai voltar sempre que você estiver vazio. Por isso que o primeiro passo não é parar, é preencher. O que eu vou te mostrar aqui agora não é teoria, é prática. É o que funcionou para mim e para milhares de homens que fizeram a mesma coisa e saíram do fundo do poço fazendo exatamente o que eu vou te dizer. O primeiro passo é substituição inteligente
de dopamina. Você não vai simplesmente cortar a dopamina rápida, você vai trocar, vai ensinar o seu cérebro a ter prazer com fontes lentas, sustentáveis e produtivas. Um exemplo claro: academia. O treino muitas vezes não te dá prazer na hora, mas te dá explosão de orgulho quando termina. Te dá progresso, corpo, postura, energia. É a dopamina como recompensa, não como isca. Segundo passo: criar um novo ciclo de obsessão. Seu cérebro precisa ter no que pensar. Se ele não tiver um propósito que te consuma energia mental, ele vai buscar refúgio no hábito antigo. Foi isso que mudou para mim. Eu não venci meus vícios lutando contra eles. Eu venci criando uma nova obsessão. Um negócio digital, projetos pessoais. Eu estabeleci metas e tracei estratégias. E de repente não sobrava mais espaço mental para pornografia, jogos ou qualquer vício destrutivo. Toda vez que eu pensava em ter um hábito destrutivo, eu lembrava que tinha algo mais importante para construir. A pergunta que você tem que se fazer é: o que está ocupando a sua mente hoje? Porque se você não tiver um projeto de vida, vai viver ocupado com distrações. Homem sem propósito é homem vulnerável. Homem que não se compromete com algo maior se perde em prazeres menores. E aqui entra o terceiro passo: o controle de ambiente. Não adianta nada tentar mudar sua mente vivendo cercado de gatilhos. Sua mesa está bagunçada, seu quarto é escuro, seu histórico é sujo, seu celular é um cassino de estímulo visual. Você quer disciplina, mas vive num ambiente de desordem. Você quer foco, mas dorme com o celular na mão. Então, se você quer mudar de verdade, comece com ações pequenas, mas simbólicas. Instale bloqueadores reais de site mais 18 no navegador, exclua todo o histórico sujo que você tem, tire o celular da cabeceira da cama e, o mais importante, limpe o ambiente interno. Como? Ressignificando gatilhos mentais. Por exemplo, se você sente vontade de ver pornografia, em vez de pensar "eu preciso resistir", pense: isso é um teste. É um desafio do seu eu do futuro te observando agora. O cara que você quer se tornar tá olhando para esse momento e pensando: ele vai passar por isso ou ele vai ser só mais um que cai toda vez que a vida te cobra disciplina? Você precisa entender que o vício não vai embora com raiva, ele vai embora com substituição emocional. Você não para porque você odeia o vício, senão você já teria parado, mas sim porque você ama mais quem você pode se tornar, e isso muda tudo. E agora vem a parte mais brutal: a autoimagem. Você ainda se enxerga como um cara tentando parar? Se sim, vai continuar falhando, porque a sua mente age de acordo com a identidade que você aceita. Se você se vê como um viciado tentando mudar, vai agir como um viciado. Se você se ver como um homem disciplinado que não se entrega a esses impulsos, você naturalmente vai agir diferente. A mudança começa na forma como você se vê quando está sozinho, em silêncio, sem aplausos. E para fechar esse ciclo de virada, você precisa entender uma coisa: recaídas vão acontecer, mas recaída não é fracasso, é feedback. Você não caiu, você foi lembrado que ainda tem brechas. E cada vez que você levanta, levanta mais preparado. Quem vence não é quem nunca cai, é quem nunca fica no chão. Lembre-se, dopamina é só química, mas domínio é escolha. E você é o único que pode decidir o que vai dominar sua vida. Você quer força? Começa assumindo responsabilidade. Você quer liberdade? Começa entendendo que não é sobre parar, é sobre substituir, ocupar e reconstruir. Essa é a promessa que eu te fiz. Esse é o caminho que começa aqui e agora. Então você decide se vai continuar com a mente dopada ou se finalmente vai se tornar o homem que domina seus próprios impulsos. Se você chegou até aqui, é porque alguma coisa dentro de você ainda não morreu. E eu falo isso com respeito, não com drama, porque a maioria dos homens fecha vídeos como esse nos primeiros minutos ou até mesmo segundos. Eles não querem ver o espelho, preferem continuar vivendo dopados, distraídos e justificando sua própria estagnação. Mas você ficou. E isso diz muito. Significa que no fundo você sabe que merece mais do que uma vida anestesiada. Vamos recapitular. Você aprendeu que a dopamina é a moeda da motivação, que os vícios modernos não gritam, não assustam, mas corroem. Você entendeu que seu cérebro foi condicionado a buscar prazer imediato o tempo todo. E quanto mais ele se acostuma com isso, mais difícil se torna para ter prazer com coisas realmente que te constroem. Mas também viu que tem uma saída. Você viu que é possível reeducar o seu cérebro, que dá para substituir as fontes de dopaminas, que o segredo não é parar, é substituir, não é resistir, é redirecionar. Você aprendeu a importância de criar uma obsessão saudável, de montar um ambiente limpo e principalmente de mudar a sua identidade. Porque você nunca vai se libertar de um vício se você ainda se enxerga como um cara viciado. Você precisa se ver como um homem de autocontrole, como alguém que não precisa de estímulo externo o tempo todo para se sentir vivo. Alguém que escolhe o desconforto temporário
usuário da disciplina porque entende que é isso que vai garantir o conforto real lá na frente. E o mais importante, você entendeu que vai ter recaídas, mas errar não é falhar. O erro só é fracasso quando você usa dele como desculpa para parar. Aqui não tem espaço para coitadice. Você quer respeito? Tem a palavra. Quer orgulho? Tem a rotina. Quer liberdade? Tem autocontrole. O mundo de hoje está lotado de homens dopados, viciados em estímulos, com autoestima baixa e com vontade fraca. Homens que acham que estão no controle, mas são escravos da próxima notificação, do próximo vídeo e da próxima recompensa falsa. Mas poucos, bem poucos, têm coragem de fazer o caminho reverso, de passar pela abstinência, de ficar em silêncio, de recondicionar o cérebro, de reaprender a ter prazer com o que realmente importa. E se você chegou até aqui, a verdade é essa, você está pronto. Não no sentido místico de agora minha vida mudou, mas no sentido prático. Você sabe o que está acontecendo, sabe o que precisa fazer e agora só depende de você. Você pode sair desse vídeo, abrir um aplicativo, se distrair, se esquecer, ou pode sair com sangue nos olhos e fazer pacto com você mesmo. Hoje começa a recuperação. Hoje você para de aceitar que prazer barato vale mais que orgulho pessoal. Hoje você volta a construir. Não vai ser fácil, vai doer, vai dar vontade de parar, mas quando isso acontecer, lembra de tudo que falamos aqui. Lembra que o cara que mais te admira ainda não existe, mas pode existir, se você tiver coragem de ser desconfortável agora, porque é isso que separa os homens comuns dos homens livres. Agora é com você, não precisa escrever nada nos comentários, não precisa prometer nada pra ninguém, só faça, porque a única pessoa que precisa ver a sua mudança já está te assistindo no espelho.